O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, pode deixar o Bolsonaro elegível. E isso não é uma pergunta, é uma afirmação. O Estado de Minas, numa matéria, relembrou que tem um recurso do Bolsonaro nas mãos do Fux. E até então, já era ignorado esse recurso, que já está há quase um ano na mão do Fux, mas ninguém acreditava que o Fux poderia divergir do ministro Alexandre de Moraes. Só que agora parece que ele resolveu divergir. Mudou o posicionamento. Outra questão também que a gente vai discutir ainda nesse editorial é uma matéria do Metrópolis. Um advogado pediu que a Procuradoria-Geral da República abra uma investigação, com possível até uma ação penal, contra quem? Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por uso de voos da FAB para poder assistir jogo de futebol. Será que vai ter investigação? Também vamos falar de uma derrota que aconteceu, novamente falando sobre o ministro Alexandre de Moraes, é tema da Revista Oeste, teve uma nova audiência com o Ministério Público da Espanha. E ali no Ministério Público da Espanha mandou arquivar uma ação do ministro Alexandre de Moraes que corria lá na Espanha sobre um jornalista, né? E aí a coisa está ficando cada vez mais tensa. Como a gente citou o Fux aqui, tem uma matéria da Gazeta do Povo que diz que o Fux só desencabeçou uma manada que quer ir contra o Alexandre de Moraes. A matéria da Gazeta do Povo diz que, além do ministro Luiz Fux, outros ministros do STF também querem bater de frente, não estão satisfeitos com o Supremo Tribunal Federal e cogitam, inclusive, diminuir as penas dos presos do 8 de janeiro. E aí, né, talvez uma das maiores derrotas da semana para o Supremo Tribunal Federal pode ser a decisão que o PSD acaba de tomar em relação ao PL da anistia. Pois é, parece, né, que eles vão partir para cima com tudo do Hugo Mota para o projeto da anistia ser aprovado, tá bom? Tudo isso é pauta do nosso editorial. Vão lá, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda e ajuda bastante. Lembrando a vocês, nossa meta, né? Estamos quase conseguindo bater 1.800.000 seguidores. Lembrando a vocês que ainda não conhecem os nossos livros, acessem a Biblioteca Digital. O link está na descrição e eu recomendo demais para vocês. O livro Segredos dos Ricos nos Investimentos. Para você que não conhece, pessoal, vale muito a pena. Se você quer entender um pouco mais de investimento, a gente vai estar aí com esse livro disponível para vocês. É só você fazer o download, pagar o valor que você acha justo. O link está na descrição, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Olha só, a Procuradoria-Geral da República pode começar uma investigação agora contra o ministro Alexandre de Moraes. O Tribunal de Contas do Estado pediu uma investigação do Tarcísio, porque o Tarcísio teria utilizado um avião do Exército para ir no ato pró-anistia que o Bolsonaro fez. E aí, no mesmo momento que essa denúncia foi levada a cabo, né, ou seja, começa a investigação contra o Tarcísio de Freitas, vaza uma informação do Metrópolis que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes teria pego um jatinho da FAB só para ele viajar sozinho, gastando milhares de reais para ir ver um jogo de futebol. Com base nisso, um advogado, o Enio Martins Murad, tá? Ele entrou com um pedido na Procuradoria-Geral da República para que o ministro Alexandre de Moraes seja investigado e possivelmente condenado criminalmente, é o que diz essa matéria do Metrópolis. O advogado pede que a Procuradoria-Geral da República investigue Moraes por uso de avião da FAB. Lembrando que o ministro Supremo Alexandre de Moraes, ele foi junto com o Flávio Dino, mas o Flávio Dino não estava no avião da FAB, assistir um jogo, né, do Corinthians. E aí lá, né, foi constatado que ele estava lá e no dia que ele utilizou o avião para ir até o local, sair de Brasília para o estádio, né, é o que traz a informação o jornal Metrópolis. Também, né, falando de notícia aí ainda sobre o ministro Supremo, o Alexandre de Moraes, em nova audiência, o Ministério Público da Espanha pede arquivamento da extradição de Oswaldo Eustáquio. Vamos lá. O Oswaldo Eustáquio é um jornalista que teve que fugir para a Espanha. Primeiro ele fugiu para o Paraguai,
junto com um humorista. O humorista foi entregue à justiça, né? O Oswaldo Eustáquio, como já tinha dado entrada no pedido de asilo, não foi pego no Paraguai e acabou fugindo para a Espanha. Essa semana ele entrou aí no radar, depois de ele divulgar um áudio, né, junto ali com o Sérgio Tavares, que é um jornalista português, sobre um dos assessores do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é o Tagliaferro, que é aquele que deixou vazar, foi indiciado por ter deixado vazar informações de como agia, né, os assessores do Alexandre de Moraes, use a sua criatividade, querem pegar o Eduardo Bolsonaro, todas essas informações que foram levadas pela Folha de São Paulo, pelo jornalista Glenn Greenwald a público, né? E aí agora, o ministro Alexandre de Moraes tinha feito um pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio, falando que o Oswaldo Eustáquio é um criminoso e que ele deveria ser incluído na lista da Interpol e extraditado da Espanha. O Ministério Público da Espanha, de pleito, já indeferiu o processo do Alexandre de Moraes e disse que não, que de forma alguma deveria ser feito a extradição do Oswaldo Eustáquio, que o que o ministro Alexandre de Moraes estava pedindo era uma prisão política. O que ele pede não é considerado crime lá na Espanha, e pediu o arquivamento e rejeitou, né? Rejeitou o pedido do Alexandre de Moraes. Agora pediu o arquivamento do processo de extradição, dizendo que lá na Espanha não se pune por teor político, falando que não vai ser aceito de forma alguma, né? Inclusive a extradição do Oswaldo Eustáquio por ter um teor de prisão política. Vamos lá, pessoal. Outra matéria que a gente precisa falar, e essa aqui é daquelas pesadas, né? Eu estava nem lembrando disso aqui, mas o Estado de Minas fez questão de lembrar. Com recurso há mais de um ano, na mão do ministro Luiz Fux, o STF ainda pode tornar Bolsonaro elegível para 2026. Desde maio de 2024, tem um recurso que o Bolsonaro impetrou contra o TSE, das ações que deixou o Bolsonaro inelegível, e esse recurso foi impetrado no STF. Por sorte, não caiu na mão do Alexandre de Moraes, caiu na mão do ministro Luiz Fux. E o ministro Luiz Fux pediu, né, uma vista do processo, ou seja, está segurando lá o recurso e não fez, né, até porque ele, o relator, não fez o julgamento. Daqui a algumas semanas, 10 de maio, já vai inteirar um ano, já que esse processo está na mão do Luiz Fux, está na mesa do Supremo Tribunal Federal. O que acontece, né? Olha só, até um trecho da matéria, abre aspas. Sim, Bolsonaro ainda pode concorrer à eleição de 2026, caso o tribunal reverta a decisão da Corte Eleitoral e lhe devolva todos os direitos políticos. Considerando o histórico de derrotas do ex-presidente no tribunal e o amplo placar do TSE ao condená-lo 5-2 em junho de 2023, é improvável que isso ocorra. Mas, porque Fux até hoje não deu seu voto, porque o STF ainda não decidiu de vez que Bolsonaro está inelegível? É simples. O Fux pode a qualquer momento dar o voto reconhecendo o recurso do Bolsonaro, né, e entendendo que dá provimento ao recurso do Bolsonaro, tornando-o elegível. É óbvio que não encerra por ali, mas se o Fux dá esse parecer aqui, dá esse posicionamento aqui, poderia, né, como há outras matérias aí dizendo que há outros nomes também, dependendo da turma que possa cair, pode ser que eles revertam a decisão do Moraes. Seria um enfraquecimento do ministro Alexandre de Moraes? Pois é, a Gazeta do Povo diz o seguinte: além de Fux, outros ministros também cogitam reduzir penas de réus do 8 de janeiro. Não é apenas o Fux, né, que está insatisfeito com as ações que foram trazidas aí, né, pelo Alexandre de Moraes. O Fux manifestou que tem uma discordância, que os votos ali foram com violenta emoção. Ele acrescentou que vai fazer, inclusive, uma revisão da dosimetria. O que é dosimetria, pessoal? É o tamanho da pena. Que ele vai rever o tamanho dessas penas, porque essas penas são absurdas, né? E, inclusive, ele citou o caso da Débora Rodrigues. No julgamento do Bolsonaro, ele citou o caso da Débora Rodrigues, que escreveu com estátua lá, perdeu Mané, né? Só que, segundo a informação aqui, outros juízes, outros ministros do STF, que ela não me informa aqui se é o Cássio Nunes, se é o Nunes Marques, se é o Fachin,
já demonstraram que não estão satisfeitos com as penas que foram aplicadas e concordam com o ministro Luiz Fux em rever essa decisão, em rever, né, essas penas aí. Pois é, será que isso vai acontecer? Já por outro lado, o assunto da anistia volta, né? Volta com força. O Lucas Bove, que é um deputado de São Paulo, muito alinhado ao Bolsonaro, ele fez uma justificativa sobre impeachment do Lula. O porquê que a direita, ou melhor, o porquê que o Bolsonaro não defende mais um pedido de impeachment do Lula e foca agora no PL da anistia. A aposta aqui é que o Bolsonaro quer tentar a aprovação do PL da anistia, forçar uma revisão de todas as decisões do Supremo Tribunal Federal para que ele possa voltar a estar inelegível e vencer o Lula nas urnas. Nas urnas. Olha só o que diz aqui o Lucas Bove. Não há condições políticas hoje de se levar adiante o impeachment nas duas casas, na Câmara dos Deputados e principalmente no Senado. Portanto, a ideia aqui não é que somos contra o impeachment do Lula, é que simplesmente nós não vamos mobilizar a população às ruas para fazer um barulho sobre algo que a gente sabe que, infelizmente, pelo menos no momento, é impossível de acontecer. O projeto de anistia, por sua vez, ele é totalmente plausível, viável e é a prioridade para que a gente possa liberar os mais de 150 presos políticos de 8 de janeiro. Essa é a prioridade da direita, para que os filhos órfãos de pais vivos voltem a ter o contato com seus pais. O presidente do PSD, o secretário Gilberto Kassab, já disse que o PSD apoia o projeto da anistia, então os partidos estão se articulando nesse sentido e é uma pauta efetiva para que a gente libere as mais de 150 famílias que estão separadas há bastante tempo. Pois é, você não ouviu direito. O presidente do PSD literalmente disse que já apoia a anistia. E não só ele. Olha só, a pressão está grande para aprovar esse projeto da anistia, o que vai ser um respiro para o Bolsonaro, porque é óbvio que vai alcançar o Bolsonaro também. Matéria da conexão política aqui. Os governadores se unem em favor da anistia e confirmam ida à Avenida Paulista. Abre aspas, a hora de lotar é agora. Os organizadores do ato marcado já disseram, né, que vários governadores vão comparecer. Entre os nomes confirmados estão nomes considerados de presidenciáveis, que é o caso que a gente pode citar, o próprio Tarcísio, o próprio Ratinho Júnior também. Entre os governadores que já confirmaram, já disseram, tô junto, inclusive o Zema fez um vídeo, você deve ter assistido no último editorial aí das 4 horas da tarde, fez um vídeo e nesse vídeo ele começa um movimento pela anistia, que foi muito bom. Mas tá lá, o Tarcísio de Freitas, parabéns ao Tarcísio, o Romeu Zema, o Jorginho de Mello, o Cláudio Castro do PL, parabéns a todos, e o Mauro Mendes do União Brasil. O Eduardo Riedel, do PSB do Mato Grosso do Sul, também é esperado, ainda não está confirmado. Uma figura, né, que já declarou apoio à anistia e tem tentado ir, falou que vai tentar ir, foi o Ratinho Júnior. Agora, vergonhosamente, quem ainda não declarou um apoio aberto a esse projeto da anistia foi o governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado. E aí, o cara que até poucos dias, nas eleições de 2024, era o algoz do bolsonarismo e da direita, porque é o cara do partido do Pacheco, que não pautava o impeachment, agora vira aliado, que é o Kassab. Olha só o quanto a política é louca, e eu acho que você está começando a entender que nada é absoluto na política, né? Não existe nada absoluto na política. Antes, quem era seu inimigo agora passa a ser o seu aliado. Quem era seu aliado, daqui a pouco é seu inimigo. A política é assim. Mas você tem que entender que a política gira em torno de ideais, né? Você pode até não ter mais um aliado, mas você ainda tem ideais, né? E na hora que esses ideais convergirem, você vai andar do lado dessa pessoa. O PSD do Kassab e o PP do Arthur Lira anunciaram um apoio à anistia humanitária e pressionaram Mota para pautar a votação no Congresso. Pois é, o vice-líder do PSD na Câmara já prestou, né, a declaração com muita pressão, que é o Rayon Stefani, que é do Paraná. Ele já declarou aqui, assim como o PP também, do Arthur Lira, também já declarou, né, apoio aí. Abre aspas.
Hoje, a maioria da bancada do meu partido apoia a anistia. E apoiamos porque não houve golpe de Estado, porque é uma injustiça muito grande e porque as pessoas estão presas indevidamente, condenadas a 15, 16, 20 anos de prisão, quando no máximo poderia individualizar a pena e prender sobre questões de vandalismo, disse o Stefanes, citando ali o caso da Débora também. Então, assim, a única coisa que nós podemos fazer é parabenizar o cara, ir nas redes sociais do cara, dizer para ele que ele tá certo, que o caminho é esse mesmo, para mostrar força e incentivo, né, pro pessoal que tá dando apoio. E aí, outra matéria do Conexão Política aqui, o Kassab recebe aplausos da direita, cresce nas redes sociais após PSD apoiar a anistia e gera mal-estar na esquerda. Pois é, a reaproximação do Centrão com o Bolsonaro tem gerado incômodo na esquerda. E a gente tem que entender isso, tá? Por mais que a gente é crítico, agora o momento brasileiro é crítico, né? Então, eu mesmo fui um crítico nas eleições de 2014, né? De 2024, perdão. Mas nessa hora a gente vê que é preferível ter o Kassab do lado do que como inimigo. O avanço do apoio à anistia humanitária, impulsionado por mobilizações populares, surpreendeu o Palácio do Planalto e criou uma pressão sobre siglas do bloco, que passaram a aderir à pauta. Pois é, sem apoio à pauta da anistia, não tem apoio dos bolsonaristas a eles. A fórmula é óbvia. A fórmula é óbvia. Então não adianta eles tentarem depois voltar e querer o apoio da direita, que não vai rolar. Não vai rolar, tá? Vamos lá, ainda falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes manda prender Léo Índio, primo dos filhos mais velhos de Bolsonaro, após suposta fuga. O Léo Índio é tratado como sobrinho do Bolsonaro, eu acho que é sobrinho da ex-esposa do Bolsonaro, né? Primo dos filhos dele. Mas o Léo Índio participou efetivamente, né, das ações do 8 de janeiro. E para tal, né, ele mesmo parece que fez um vídeo ou uma postagem anunciando que ele foi para a Argentina. Até então ele não chegou a ser preso em momento algum. Mas agora, por causa da fuga dele, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinou, né, a prisão desse sobrinho do Bolsonaro, que é o Léo Índio. Se eu não me engano, o Léo Índio chegou a concorrer, tá, a um cargo político, não sei se foi deputado ou vereador, mas parece que não logrou êxito, né? Não tenho certeza para te dizer, mas a realidade é que agora, né, com essa notícia de que ele teria ido para a Argentina, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão dele, assim como de praxe, como fez com outros, né, do 8 de janeiro. E aí, agora é esperar a briga pela anistia aí para ver qual vai ser o resultado. Vamos lá, dando continuidade ao que acontece no Brasil, cara, a hipocrisia da turma da esquerda é muito grande, né? Olha só o Ramiro do Rosário. Onde estão os artistas agora? Não teremos mais musiquinhas sobre salvar a Amazônia, sobre meio ambiente? Olha essa notícia, a fonte da notícia é do Poder 360, mas o crédito é do Ramiro do Rosário, que eu peguei, né, Ramiro Rosário, do Rio Grande do Sul, que eu peguei a matéria. A degradação na Amazônia Legal cresceu 482% em 2025. Vão culpar o Bolsonaro? Cadê os artistas da música Salve a Amazônia? Cadê aquela turma? Não vão pintar a cara, não vão aparecer. Agora, acabou de sair uma denúncia. Sabe por que os artistas nunca vão abrir a boca? Acabou de sair uma denúncia, um show aí de um artista de esquerda, Pablo Vittar, fez um show, né? É uma artista trans, fez um show, né? Não sei se você conhece. E no show, por 15 minutos, ela recebeu, parece que mais de 200 mil reais, 250 mil reais, algo assim. E isso incomodou muito. Até, né, quem é de esquerda falou, não, mas aí também é um abuso. Eu vi uns caras de esquerda, o Paulo Matias, tem um cara que fica lá com ele lá, Paulo Matias, vocês devem saber quem que é, né? Tem um cara que fica lá com ele lá, falou, mas vocês não reclamam quando é show do Gustavo Lima? Tá tudo errado, velho. Eu já falei pra vocês que se existe um cara sem cultura nessa vida, sou eu. Porque a cultura vinda de dinheiro público, pra mim não é cultura, é roubalheira. Tá? Não apoia a cultura vindo do dinheiro público, não. Ó, presta atenção, cultura pra mim é coisa da iniciativa privada, é coisa dos movimentos, é coisa de sociedade, não é coisa de governo, tá?
Por exemplo, eu, né, não acho justo o cara que não é cristão, que é LGBTQIA+, pagar imposto para financiar a marcha para Cristo. Não acho justo. Assim como eu não acho justo, né, o cara que é cristão, que não gosta da parada gay, ir lá e financiar a parada gay com o dinheiro dos impostos dele. Eu não acho justo eu, que odeio o carnaval, ter que pagar com os meus impostos aquela coisa tosca chamada carnaval. Então, pra mim, evento público, cara, não tinha que acontecer. Desculpa aí, mas não concordo com isso. Então, gosto do Gustavo Lima, da postura até das músicas dele. O outro já, a Pablo Vittar, eu já detesto. Mas, assim, quer ver o show? Tira o cascalho do bolso, vai lá e assiste, né? Num país que falta até saneamento básico, a gente tem que bancar show e achar que isso vai melhorar o país, é piada com a nossa cara. Não tenha dúvidas disso, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito obrigado pela credibilidade, pela confiança que vocês têm no nosso trabalho. Saiba que eu me sinto uma pessoa muito, muito honrada de poder estar aqui com vocês, trazendo as informações, fazendo um debate, bate-papo, rindo, chorando com vocês. Logo a gente tem novidade, tá? Eu tô construindo aqui uma estrutura, um podcast, nós vamos ter agora ao vivo para vocês, no máximo um mês, tá? Vai ter disponível para vocês aí uma série de mudanças, uma série de coisas novas. Mudança não, coisas novas. O que já tá aqui não vai mudar. Todo dia, os editoriais, só reduziu não sei se vocês perceberam, em vez de 5, tá 4. Tá? Porque eu precisei de mais time, mais tempo para organizar tudo isso. Estou mexendo com obra, construção, para a gente ter um estúdio novo. Vocês sabem que eu gravo de casa. Agora não, agora a gente vai ter um estúdio novo, vai ter mais comentaristas, vai ter um programa ao vivo, a gente vai ter coisas novas para vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.